Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, sim, a nossa federativa. E hoje, nós estamos com a presença muito querida do Caetano de Almeida. Bem-vindo, Caetano. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui com vocês nesse trabalho muito bacana aí que você está realizando, Henrique. Que Uma boa tarde bacana. a todos. Muito bom, querido. Mas, Caetano, vamos lá, rapaz. Como é que você teve contato? Como é que você conheceu a doutrina dos espíritos? Bom, pessoal, é uma história bem interessante, porque eu fui criado no catolicismo desde criança, né? E minha mãe era do Sagrado Coração de Jesus. A gente é aquele povo que ia para a missa todos os domingos. Meu pai pegava nós, assim, os 6 irmãos, né? E, no caso, somos 7, né? Eu e meus 6 irmãos, a gente ia à missa. Aí tinha aquela missa todos os domingos, tinha que estar lá, tinha que... ele queria ver a gente na missa. Quando a gente era pequenininho, levava segurando pela mão, tal. Aí você vai crescendo, aí você vai começando a disfarçar, fingir que vai, mas não vai. Eu já estava com meus 15, 16 anos, né? O sonho da minha mãe era que eu fosse padre, olha que doideira. Ah, olha só. Ela, moça, você vai ser padre, meu filho. Não, toda a família tem um padre, que meus pais são de Minas Gerais, eram de Minas Gerais, né? Já são desencarnados. Então, o sonho de toda mãe na roça, que tem muitos filhos, é É. que um seja padre. E ela me sorteou na época, não, que você vai ser padre. Eu falei, mas padre não pode casar. Foi complicado, né? Mas ela sempre gostava muito, me achava muito assim, dedicado a essas coisas. Não sei por que ela via isso em mim, né? Diz que mãe conhece Muito filho, né? espiritualizado, né? Isso, ela me achava assim, aquele cara meio solto, meio, né, um certo desapego. Se meus irmãos quisessem um brinquedo, eu cedia a vez. Não sei também não sei se é por causa disso, né? Então a gente teve sempre esse diálogo. E o engraçado que eles eram católicos, mas o meu pai, ele falava que o meu irmão, o Celso, é o terceiro, né? Ele falava que ele era... Pô, isso aí parece que o meu irmão, o Zezé, que morreu na roça uma vez e tal. E ele falava, então ele acreditava em reencarnação. Olha que catolicismo esquisito, né? É interessante. Então ele era meio... o pessoal chama de espiritólico, né? Ele é É. aquele cara espiritólico, né, que é é o cara que ia à missa, levava a família, tomava a hóstia lá e tudo, queria que nós cumpríssemos lá os sacramentos, né? Batismo, eu fui crismado, fui batizado na igreja, fiz a primeira comunhão e tudo. E foi interessante, né? Uma iniciação cristã muito legal. E Uhum. os anos se passaram, trabalhando, e a gente teve uma situação assim um pouco, né, um pouco de dificuldades financeiras e tal. Eu morava na Baixada Fluminense, lá, mais propriamente em Mesquita, né? E a gente viveu naquela mesma casa, nunca se mudamos e tudo, nos mudamos, e eu me casei com 23 anos de idade, Olha, e eu sou casado há 30 anos, para não ser e padre mesmo, né, Caetano? eu realmente eu não tinha queda para coisa mesmo. Minha mãe já tinha desencarnado já, Ah, né? sim. E muito interessante que ela também disse que queria que Deus desse vida a ela até o caçula fazer 21 anos. Porque ela era uma pessoa que teve alguns problemas de saúde, e lá em casa vamos dizer que a gente foi até um pouco temporão, né? Quando eu nasci, minha mãe já tinha 38 anos, Ah, né? sim. Ela teve o primeiro filho com 16, 15 para 16, e o último com quase 40, que foi meu irmão caçula, 39 anos de idade. Então, minha mãe passou a vida inteira criando filho, né? Uma loucura. Ela levantava de manhã, ia para a cozinha, e de noite ela estava na cozinha ainda. Era uma movimentação de pessoas em casa muito grande, né? Então, a gente viveu assim,
E depois disso eu me embrenhei no trabalho, né? Graças a Deus a gente consegue alguma coisa trabalhando, é uma questão de vivência, né? Tudo. E eu sempre gostei de a missa e tal, religião, eu sempre fui muito curioso com relação ao pensamento humano, né? Conheci algumas outras denominações, eu com a minha esposa, meu filho, eu tinha uma coisa de querer ir à missa, continuava a ir à missa e tal. E quando eu passei um pouco mais dos 40 anos de idade, né? Eu sinceramente, tá? Eu confesso a vocês hoje aqui, sem nenhuma vergonha, nenhum constrangimento, eu nunca tinha observado, parado para observar, né? Os personagens, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, eu desconhecia completamente esses personagens tão importantes na minha vida. Allan Kardec, eu tinha um livro dos Espíritos em casa, que eu confesso que eu li algumas perguntas, achei muito interessante, mas guardei o livro, porque ele era um livrinho muito pequenininho, e Ah, tinha uma letra muito miúda, uma edição de bolso, né? eu tinha problema para ler aquele livrinho, que ele era muito miudinho, edição de bolsa, exatamente, Henrique. E a gente foi, e eu ficou lá na estante e tal, e eu sempre gostei de livro, sempre gostei de sebo, e aquele sebo lá do Rio, sempre gostei muito de ler, adorava gibi em quadrinhos, adorava, desde criança gostava de ler, gostava de escrever, fazer anotações. Eu fui, né, o tempo foi passando e eu conheci, enfim, a doutrina espírita. Eu conheci ela num momento assim um pouco conturbado da minha vida, né? Porque se você quiser comentar alguma coisa, Henrique, fique à vontade aí Não, também, tá? estou adorando a história. E eu tive alguns problemas, assim, não em relação a trabalho. Na verdade, a situação financeira já tinha dado uma, né? Já tinha dado uma melhoradazinha, mas as relações interpessoais, né? A firma vai crescendo, você vai adquirindo muitos funcionários, e muitos funcionários significam muitas pessoas diferentes, significa muitos problemas, de cada um tem o seu problema, cada um traz a sua problemática, e eu com as minhas problemáticas, eu querendo que todo mundo seguisse o exemplo de lutar, de fazer, igual eu fiz, eu comecei a entrar em colapso. Ah, Vamos dizer, comecei a dar uma meia surtada com relação a essas inconformidades, né? E eu me tornei uma pessoa ali muito. Você sabe quando a gente trabalha muito, né? E a gente vê que não é tão difícil a gente conseguir, basta a gente ser assim um pouco metódico ali, cuidar mesmo realmente das coisas, mas a gente vê que as pessoas nem todas querem fazer a mesma coisa, elas são diferentes umas das outras, sim. trazem prioridades diferentes na vida, né? E aquilo me deixava numa atmosfera de inconformismo. Eu não aceitava bem alguns tipos de comportamento. Aquilo foi me colapsando, né? E Ah, e eu fui parar na casa espírita. ah, Cheguei a consultar um neurologista, porque eu tinha fortes dores de cabeça. Não sei, não procurei saber se era alguma situação já de mediunidade, o que era, mas eu não me sentia bem, eu me sentia uhum. muito aflito ali, eu Bom, fiquei muito vivia a acelerado. tensão, né? Oi? Vivia aquela tensão toda já, né? Que você estava sob Exatamente. pressão. Eu entrei tipo num roda-moinho em mim mesmo, muito complexo, onde era uma mistura de inconformismo. Eu comecei a não achar graça você ter as coisas, você conseguir chegar até certo lugar, entendeu? Socialmente. Eu falei, pô, mas é isso? Melhorar de vida, ter uma vida. Porque a gente percebeu tanto isso, né? Mas, na verdade, é uma coisa simples, né? Não parece complicado, mas não é, né? Quer dizer, estava Eu tinha vazio, né? Você estava com um vazio ali, estava. um completo, assim, eu vou dizer,
tirando o casamento muito bem sucedido, que eu sempre tive, né? E meu filho também, assim, o relacionamento com os irmãos também, que eu sempre tive uma relação boa com eles, eu, o resto para mim era tipo um torpor, um vazio existencial, entendeu? E parece que estava faltando alguma coisa, e eu fui parar na casa espírita, a convite de um Alguém falou, amigo. vai tomar um passe, meu filho. O cara chegou para mim e falou assim: você conhece lá perto depois do seu trabalho, né? Depois aqui da minha loja, depois lá da tua loja lá, rapaz, tem um centro espírita que você segue uma estrada de chão, o asfalto acaba, você anda mais alguns. Ele falou, anda mais um pouquinho, mas a gente anda bastante, uns 10 Ah, minutos mais ou menos. E eu acabei chegando num grupo espírita chamado Grupo Espírita Fraternidade. E eu estou lá até hoje. Né? E hoje eu já frequento lá há mais ou menos uns 12, 13 anos já. Foi lá que na verdade, eu posso confessar aqui que eu conheci Jesus lá. mas Conheci. teve um estranhamento, você já. Isso aqui eu conheço. Tem pessoas que chegam assim na casa espírita, né? Ah, mas eu já li isso eu já conheço, tudo. Como é que foi essa chegada? Assim? Eu cheguei assim um pouco, vou falar a verdade, eu cheguei um pouco lerdo. Eu cheguei assim, eu não me lembro direito de algumas coisas que aconteceu. Eu não me lembro quem estava fazendo a palestra. Eu achei muito estranho, tá? E isso é muito interessante eu deixar aqui registrado. Ah, A Casa Espírita, ela é um organismo onde não tem aquela pessoa ali, não tem a figura do padre, né? Tem aquela figura do pai de santo, do pastor, não tem o líder. Não, a Casa Espírita eu ficava assim, olhar para um lado, para o outro, na outra semana, mas quem é que manda nisso aqui, gente? Quem é o gestor? Eu demorei. Olha, sinceramente, eu não sou muito eu sou muito perguntador das coisas da mente, assim, da exploração mental, mas com questão a comportamento humano, eu já estava já um pouco cansado disso. Eu ficava assim pensando, meu Deus, quem é o cabeça desse negócio? Porque cada dia era uma interessante. pessoa que estava na frente lá diferente, Entendi. apresentando um palestrante diferente que eu nunca vi. Na outra semana, era um outro companheiro falando, apresentando uma outra pessoa que eu nunca vi. Eu falei, meu Deus, esse lugar é uma Um loucura. tema Mas, variado, né? nossa, e dentro do mesmo assunto, aquela coisa que meio que improvisada, mas dando certo ali. Eu falei, meu, que coisa engraçada. Que Nem ambiente improvisado é que dava certo. isso. Mas você sabe, Caetano, que Ah, sistema de colegiado, né? Aqui no Rio, a única federativa colegiada é o Rio de Janeiro, né? sim, E esse sistema de colegiado que o CERJ difunde dá essa ideia, porque você tem até a liderança, mas você não tem o cacique, né? Você não tem, é, você não tem um padre ali. Isso é interessante mesmo. Você tem uma administração, está organizado, né? Tem as lideranças ali, mas a coisa não funciona. é, exatamente. Porque Você você. estava precisando disso, né? Eu estava precisando dessa descentralização. Olha Ah, que interessante. Eu aprendi na casa espírita a descentralização das coisas. Porque até então eu me sentia. Eu acabei me mancando que eu estava centralizando as coisas. Porque, como gestor de loja, você acaba. Ainda mais eu que fundei o meu negócio, então acabou aquela coisa centralizadora. Eu queria saber de tudo que estava acontecendo, que na verdade isso aí estava me pesando. Quando eu entrei na casa espírita, que eu vi aquela coisa onde todo mundo tomava conta de alguma coisa, a pessoa que estava falando lá na frente, na outra semana, estava enchendo os copinhos d'água. Poxa, e a outra pessoa que estava fazendo a palestra ia ajudar no lanche. Eu falei, mas que é isso, gente? Mas eu não cheguei em momento algum a pensar que era uma bagunça. Mas eu achei muito curioso,
porque estava todo mundo alegre. E eu falei, que isso, rapaz, que lugar estranho. Eu me senti em casa, Ah, entendeu? Pela primeira vez, eu entrei num ambiente em que eu olhei e falei assim, caraca, é aqui que eu queria estar. Eu achei isso muito interessante na minha vida. Falei, poxa, eu tô em casa, eu não tenho mais o que procurar. Entendeu? Deu aquela eureka, né? Falei, opa, é entendi. aqui. Cheguei. E o E pessoal aí já já começou, emendou. Fala, já fala. começaram a me empurrar para fazer as coisas. É isso que eu ia Poxa, perguntar. me dá uma ajuda aqui, dá para você fazer isso assim? E aí eu comecei com minhas habilidades, consertar. Eu vi uma lâmpada apagada, que eu posso consertar aquela lâmpada? Aí o cara olhava, de vez em quando ela. Você, eu lembro até hoje o seu Francisco, rapaz, o fundador da casa, né? Ah, Ele tinha que pegar uma vassoura e passar numa lâmpada fluorescente no alto, assim, para a lâmpada acender. Aquilo me dava um nervoso. conheço essa técnica. Tu conhece, né? Ele passava, ele fazia uma massagem na lâmpada, todas as lâmpadas do salão. Ah, Eu falei, seu Francisco, mas essas lâmpadas, ela tem que trocar. Meu filho, a gente tem que trocar, né? Mas você sabe, né? A lâmpada dessa é cara. Eu olhei para ele e falei, não, eu posso mexer nisso aí? Ele, ué, pode, você sabe consertar? Eu falei, sei. Consertar nada. Na outra semana eu estava com as lâmpadas tudo debaixo do braço, eu troquei a lâmpada todinha do centro. Porque, assim, eu falei, caraca, o benefício que eu tive estava tão grande. sim. Eu comecei a tudo que eu via meio que sem funcionar, eu tinha que dar jeito. Então eu comecei a Ah, consertar algumas coisas, comecei a mexer e tal, mas eu me envolvi tanto que esse meu amigo, uma certa vez, ele me corrigiu. Ele falou assim, cara, olha só, não fica fazendo muito as coisas, não. Menos. Aí ainda falou assim para mim, menos, menos. Eu falei, mas por quê? Eu estou empolgado, cara. Ele, não, 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 deixa as coisas acontecer. Você chegou aqui, a casa já estava assim. Vai devagar. Entendeu? Na hora assim, eu pensei, poxa, mas sabe que ele está me falando isso porque ele está com ciúme do que eu estou fazendo? Mas depois eu fui entender que uhum, a casa espírita, ela precisa ser, a gente precisa deixar também os outros fazerem as coisas. exatamente. Rapaz, hoje eu tenho isso como uma lição muito grande. Bacana. Eu tive que Caetano, deixa eu até aprender. fazer uma observação, Sim, porque muita gente tem esse benefício todo da casa espírita, tudo, e esquece que a casa espírita ela ela é material, né? Então as pessoas acham, às vezes, acham que não precisa, não, os espíritos vão dar conta disso. Não, o espírito não troca a lâmpada. não, não. Né? Então, essa mentalidade, é claro que a gente não deve centralizar, não é? Porque eu já vi centro espírita ser prejudicado por causa disso, que um só fazia, a pessoa desencarnou, acabou, né? E ninguém fazia mais nada. Né? Então, essa mentalidade Exatamente. errada é ótima, é muito bacana, mas a gente tem que lembrar isso É ao movimento verdade, com espírita. Né? certeza. Fala, gente, lâmpada, tomada, né? Isso tudo, o espírito não mexe com isso. É. Tá bacana essa mentalidade, né, Caetano? É verdade. E então foi as lições que eu fui recebendo da casa espírita. Aí eu passei a me ressignificar, Hum, porque ao mesmo tempo que eu sentia vontade de fazer, mas eu demorei, tá? Isso não foi assim de um dia para o outro, não. Primeiro eu fiquei com raiva, depois eu fiquei milindrado, depois eu achei que era ciúme dos outros, depois eu achei que era olho grande, que nego estava querendo me dar um rastapé, entendeu? Depois eu fiquei meio desconfiado, achei que eu estava. Eu me senti, olha que loucura, eu comecei a ajudar por minha própria vontade. Depois eu comecei sim. a achar que eu poderia estar sendo vítima de exploração. Olha que loucura! Eu criei uma armadilha, entrei dentro dela e comecei a achar que a armadilha foi criada pelos outros.
Eu falei, mas peraí. E depois eu fui descobrindo, aí vem estudos, aí você Sim, começa a fazer, né, os estudos, a obra de André Luiz, aí você começa a estudar Joana de Ângeles, começa, é claro, primeiro a codificação, e você, mas aquilo demora a entrar na cabeça, gente, demora. E eu não tive assim um cara para chegar para mim e falar assim, pô, na verdade é tudo assim, é muito aos poucos. A gente tem que ter sim. paciência, tá? Porque ninguém muda do dia para a noite. Né? Ninguém coloca um prego na parede ou na madeira com uma martelada só. Né? Tem que bater várias vezes. E a gente não é. A gente é igual prego. O martelo tem que bater devagarinho. Às vezes tem que bater sem a gente perceber, né? Porque se a gente perceber, a gente sai correndo. Né? Eu quero entender se mudou da gente levar uma martelada sem perceber, porque acho que a gente percebe. Mas, cara, nós somos prego mesmo, bicho. Que tem É que levar verdade. martelada, senão a gente não acorda, não. É A gente não verdade. funciona, Às né? vezes é melhor ser prego do que martelo, né? Você também Ah, fica meu martelando. amigo, mas isso aí, ó, é verdade. Mas aí, Mas Caetano, a não, minha, vai lá, curio- conta lá. a minha curiosidade de saber as coisas, ela Ah, chegou a tal ponto, né? Eu fiquei tão assim vislumbrado com o conhecimento, eu fui arrumar uma vez a estante lá do Grupo Espírito, lá por volta de 2011, mais ou menos. E eu fiz uma estante de madeira e e coloquei os livros, tirei os livros que estavam numa outra estante mais antiga e fui colocar nessa estante que eu fiz com madeira de MDF lá, cortei e tal direitinho. Quando eu peguei os livros e comecei a olhar os livros e botar e arrumar, a minha esposa estava fazendo uma limpeza no salão. A gente foi para lá, nós dois, para fazer uma limpeza e cuidar dos livros. Era o meu objetivo. E ela começou a trabalhar na cozinha também, ela gostou pra caramba de cuidar, de ajudar lá, né? A gente foi fazer uma limpeza, né? E quando eu peguei os livros e comecei a olhar um, olhar outro, eu comecei a folhear alguns livros antigos lá e tal, eu abri, me deu assim um déjà vu estranho. Eu comecei a chorar. Eu comecei a ler os livros e comecei a sentir assim, uma agonia dentro de mim ali, uma sensação de tempo perdido. Eu com meus 42 anos de idade, eu falei, meu Deus do céu, por que eu não conheci isso antes? Aí eu fiquei, meu Deus, eu tenho como é que eu faço agora para me ler isso aqui tudo? Olha que loucura. Eu comecei a olhar um, aí via uma coisa interessante, aí pegava outro e botava na estante e passava o espanador, abria, olhava. Aquilo foi me dando uma agonia. E eu comecei a separar uns livros para me ler. Quando eu fui olhar, tinha uns 15. Falei, mas eu não vou ler esse livro todo. Aquilo me deu uma sensação de agonia tão grande que ah, eu falei, passou, foi 2013. Eu montei uma livraria. ah, Eu tive que alugar uma loja no centro de São ah. Pedro da Aldeia, que é onde eu moro, e montei uma livraria. A livraria chamava-se Livraria Reviva. Achei o nome assim na hora, mas nome bacana, Reviva. Aí montei a livraria. E comprei os livros na editora, eu não sabia quais eram os livros direito para comprar, saí escolhendo tudo que era livro, não conhecia, não. Assim, é muita coisa, né? Era muita informação para não tanto tempo. Assim, o meu senso prático não permitia eu assim sistematizar, organizar catálogo. Eu fui escolhendo o livro, Codificação, André Luiz, Joana de Ângeles, e os outros eu ia salpicando, né? Entendi. Criei uma livraria e ela me deu eu digo que um supletivo. Eu tive um supletivo avançado de conhecimento fantástico. Praticamente, eu acho até egoísmo eu falar isso, mas é como se eu tivesse montado a livraria para mim. Mas ela beneficiou muita gente, entendeu? Muita Não, deve gente ter sido entrou a ali. primeira de São Pedro, né? Foi a primeira. Havia uma outra que eu soube,
inclusive Ah, da nossa grande amiga aqui, vale a pena mencionar o nome dela, a Mabel Lima. Mabel Lima. Ela teve aqui um centro de cultura, né? Ah, sim. Aqui no centro, em São Pedro, ela criou um local onde realizava-se estudos e tal. Eu não cheguei a conhecer, né? E foi muito bacana, mas eu não conheci. E eu achei que tinha montado a primeira livraria, né? Mas ela tinha montado uma banca de livros, né? Tipo uma banca de jornal com livros espíritas, e ela já tinha feito esse trabalho de uma forma muito interessante. E eu acabei mais tarde passando essa livraria para ela, Ah, né? Porque eu fiquei um pouco atarefado com outras questões de trabalho, e eu já estava no movimento do 35º Seu, né? Que é o Conselho Espírita de Unificação, onde eu conheci pessoas maravilhosas também, pessoal do Reunir, aqui, que é o Reunir 5, né? Do norte do estado. sim. Aí, conhecendo Beth Campos, conheci a nossa querida Darcy, conheci. Olha, eu vou ser injusto, eu vou falar só 2 nomes, só porque vai ser muito injusto, porque a lista é muito grande e o horário vai passar. Tá? Mas eu conheci as pessoas maravilhosas das outras casas, de Pois é, outros. rapaz. Não, o horário a gente já está mais em cima. Já. Mas eu estou aqui, cara. Olha, eu vou ficar. Gente, olha, eu vou fazer uma coisa bem delicada com vocês. A gente vai terminar o nosso tempo aqui, depois continuar batendo papo aqui com o Caetano, que é uma delícia bater papo com esse sujeito. Mas, Caetano, e Tá aí, bom. só para terminar, que a gente está no finalzinho mesmo, aí o Sim, movimento espírita veio quase que naturalmente, né? Você foi. exatamente. Foi, na verdade, em 2011, 2012, por aí, eu fui convidado, né, uma amiga nossa aqui do Fraternidade, a Isabete, que é a nossa dirigente, né, fundadora da casa, filha do seu Francisco, irmã do Evaldo Bittencourt, que é um grande parceiro nosso aí do movimento espírita. Ela chegou para mim e falou assim: Caetano, tem uma reunião do 35º, lá do 35, fala 35, né? Aí eu falei: 35? O que é isso? 35 seu. Aí eu olhei assim: 35 céu, o que é isso? Um céu lá? Ela falou: não, isso aí é uma reunião que a gente faz porque as outras casas espíritas. Me explicou meio que por alto. E eu comecei a frequentar. E através do 35, do 35º, né, eu já houve alguma eleição de cargos algum tempo depois. E você sabe que em casa espírita, né, movimento espírita é assim, você acaba indo porque não tem outra pessoa para fazer, não tem essa coisa de, porque você é bom, porque não tem tu, vai tu mesmo. Aí eu fui, eu fui Manda o e Caetano lá. caí de paraquedas lá. Gente, ó, eu confesso que eu estou até hoje nesse movimento. É um movimento muito legal. E aí, tirando, assim, tem ainda a parte mediúnica, né? A gente tem, durante as sessões mediúnicas, na nossa casa, né? A gente, na verdade, acaba adentrando dentro desses movimentos, trazendo alguns espíritos que ajudam, outros que tentam, às vezes, tentam atrapalhar um pouquinho e Pois tudo, é, né? mas Tem a gente sempre aquela entende. puxada de tapete, né? Tem. E a gente vai aprendendo devagarinho, né? Como é que lidar Exato. no meio dessa seara toda. Os Mas próprios até hoje eu espíritos fico. falam, né, que eles enviam, até Deus permite que esses espíritos atuem para a gente sentir que precisamos, né, de vigilância, de oração, ficar esperto. Exatamente. A gente. Nada é por acaso, É né? verdade. E nada deixa de ter seu proveito, né? A necessidade da gente aprender é tão grande que a gente tem que aprender tanto para um lado quanto para o outro, né? Afinal de contas, nós, para conhecermos a luz, a gente tem que conhecer a escuridão, né? Como diz Ô, o nosso, Caetano, nosso ah, grande Lulu Santos. é. Caetano, olha, cara, suas despedidas, porque o papo foi tão bom. Pô, obrigado. A gente foi. Foi rápido. Não, eu ia dar até essa dica 5 minutos antes, Caetano, mas o papo tá tão bom que não deu. Tá Mas então, ótimo. meu amigo, infelizmente, né?
Não, As mas de suas qualquer despedidas forma, finais. eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para vocês, todos que estão nos assistindo, que o aprendizado que nós temos nesse movimento espírita, enquanto trabalhadores, é um aprendizado que, primeiramente, nós precisamos nos localizar, ligar o nosso GPS, primeiro localizar aonde nós estamos, né? E nós, às vezes, nós nos julgamos pessoas... por exemplo, posso falar disso com muita categoria. Não, eu sou um cara inteligente, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço aquilo, eu tenho N qualidades. Mas no conjunto da obra do Criador, nós somos apenas gotas d'água, todas gotinhas num oceano maior. Então, fica aqui uma mensagem dessa para a gente refletir, mas todos nós somos muito importantes, porque junto a gente consegue fazer muita coisa, tá bom? E um forte abraço, eu agradeço muito aí, Deus nos abençoe sempre. Caetano, eu que agradeço, né, a sua simpatia e que nós possamos, então, continuar, né, chovendo essas gotinhas aí, né, para completar esse quadro tão importante da doutrina espírita, né, fazer nossa parte como movimento. Querido, um grande abraço, fica com Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aí, tá? Valeu, Henrique, muito obrigado pela oportunidade aí, tá? Tudo de bom. Até paz. E até o próximo Presença Amiga. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.